Alô a todos que nos acompanham aqui no canal A UPA Enfermagem, principalmente os enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre exame de triagem neonatal. Eu faço a seguinte pergunta: o que é a triagem neonatal universal, que nós chamamos de TNU? Quais são os tipos de triagem neonatal universal? Essas e outras perguntas vamos estar respondendo para vocês aqui nesta nossa videoaula. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Eu começo esta nossa videoaula fazendo a seguinte pergunta: o que são exames de triagem neonatal? Todo bebê que nasce no Brasil tem o direito de ser submetido gratuitamente a alguns exames muito importantes para a sua saúde ou manutenção da sua saúde. São os exames de triagem neonatal universal, conhecido como TNU, que tem repercussões transversal na rede temática prioritária do SUS, em especial a rede cegônia, a rede de atenção à pessoa com doença crônica e a rede de cuidado à pessoa com deficiência. Então, a assistência primária imediata ao recém-nascido, logo que nasce, ele tem direito a uma série de exames que nós chamamos de triagem neonatal universal, onde facilita ou ajuda na identificação precoce de alguns tipos de doenças que nós vamos falar daqui para frente. A implantação das TNU, chamado de triagem neonatal universal, tem o objetivo de identificar distúrbios ou doença do recém-nascido ou RN e lactente em tempo oportuno, a fim de intervir de forma adequada e de garantir assim o tratamento e o acompanhamento contínuo, com vista a reduzir a morbimortalidade e melhorar também a qualidade de vida das crianças. A segunda pergunta que fazemos aqui em nossa videoaula é: quais são os tipos de triagem neonatal universal? A triagem neonatal é realizada em 4 modalidades: a biológica, ocular, auditiva e de cardiopatias congênitas críticas, além da avaliação do frênulo lingual, isso de acordo com o Ministério da Saúde em 2018, sendo que a triagem neonatal biológica, chamada de TNB, se refere ao teste do pezinho, quanto à triagem neonatal ocular, chamada de TNO, se refere ao teste do olhinho. No caso da triagem neonatal auditiva, conhecida como TNA, se refere ao teste da orelhinha. Quanto à triagem neonatal de cardiopatias congênitas críticas por oximetria de pulso, se refere ao teste do coraçãozinho. Outra triagem neonatal muito importante também é a triagem neonatal do frênulo lingual, chamado de TNFL, que é o teste da linguinha. Então, essas todas são triagem neonatal que são realizadas na atenção primária. Todas essas triagens que eu acabei de abordar aqui fazem parte da triagem neonatal universal para prevenir e também identificar doenças que possam ser tratadas precocemente e assim dar uma melhor qualidade de vida ao recém-nascido e às crianças. A primeira pergunta: o que é o teste do pezinho? O teste do pezinho é um exame de triagem neonatal biológica, conhecido também como teste do pezinho, que consiste em detectar em recém-nascido distúrbios congênitos hereditários também para facilitar um possível tratamento precoce, caso alguma anormalidade seja constatada. É realizado por meio da coleta e análise da amostra biológica a partir de uma pequena quantidade de sangue colhida do calcanhar do recém-nascido ou RN. O que é importante também a gente saber e enriquecer cada vez mais nosso estudo é saber quais são as principais características e recomendações do teste do pezinho. Uma das principais recomendações é a seguinte: recomenda-se que o período ideal para a coleta da primeira amostra seja entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente. Outra recomendação e outra característica do teste pezinho é que a punção deve ser realizada na face lateral do calcanhar do bebê para a obtenção de uma amostra de sangue colhida em um papel filtro. Uma observação muito importante a gente deixar aqui para vocês, que deve se considerar como uma condição de exceção toda a coleta realizada após o 28º dia de vida, mesmo que não recomendado nesse caso, por se tratar assim de um exame fora do período neonatal. Quando se trata do teste do pezinho, é importante sempre a gente estar atualizando esse conteúdo. Então, a pergunta que devemos fazer nesse momento é o seguinte:
Quais são as doenças detectáveis pelo teste do pezinho atualmente? Muita atenção, em 2021 foi sancionada uma lei, a Lei número 14.154, que amplia o número de doenças detectáveis pela triagem neonatal biológica no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Antes dessa lei, a TNB detectava precocemente apenas 6 doenças, que é no caso a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e também doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. De acordo com essa lei, a Lei número 14.154, o exame alcançará 14 grupos de condições especiais de saúde e aumentará a detecção de 6 para 50 doenças, isso de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2021, a implementação acontecerá de forma escalonada, de acordo com a ordem de progressão elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo que, na primeira etapa, o teste do pezinho trabalhará na detecção ou identificação de algumas doenças, como no caso a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras doenças hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência por biotinidase e também toxoplasmose congênita. Então, na primeira etapa, priorizará assim a detecção desse tipo de doença. Como a ampliação vai acontecer de forma escalonada, a segunda etapa vai ajudar na identificação de algumas doenças, como no caso galactosemia, aminoacidopatia, distúrbio do ciclo da ureia, distúrbios da beta-oxidação do ácido graxo, sendo que na terceira etapa vai ajudar na identificação de doenças lisossômicas e na quarta etapa ajudará na identificação das doenças imunodeficientes primárias, sendo que na quinta etapa ajudará na identificação de doenças como no caso atrofia muscular espinhal. Observe muito bem que a implementação vai acontecer de forma escalonada, onde vai ter a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, quarta etapa e também a quinta etapa. Assim, o teste do pezinho vai conseguir abranger, identificar, detectar e prevenir algumas doenças, no âmbito que possa melhorar a qualidade de vida do recém-nascido e das crianças. É importante também a gente deixar a seguinte observação para vocês. Na primeira etapa de implementação, o TNB irá detectar, além das 6 doenças que já estão em seu escopo, vão detectar também as relacionadas com excesso de fenilalanina e a toxoplasmose congênita. Então, conforme o artigo 1º, inciso 2 da Lei 14.154 de 2021, a delimitação de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho no âmbito da PNTN, que é a Política Nacional de Triagem Neonatal, será revisada periodicamente, com base principalmente nas evidências científicas, considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e também do tratamento precoce, priorizando assim as doenças com maior prevalência no país, de acordo com protocolos de tratamento aprovados e também de acordo com esses tratamentos incorporados no Sistema Único de Saúde, que chamamos de SUS. E podemos observar que essa lei ela deixa bem claro que vai haver atualização quanto ao teste do pezinho ou triagem biológica, que nós chamamos também de teste do pezinho. Então é importante a gente ficar sempre ligado no artigo 1º, inciso 2 da Lei 14.154 de 2021, que essa lei ela pode vir sendo atualizada. Assim, a triagem neonatal, a triagem biológica, que é o teste do pezinho, pode ser ampliado cada vez mais e haver outras etapas também de implementação e identificação de outras doenças de uma maneira mais precoce, que possa ser assim prevenível e assim dar uma melhor qualidade de vida para o recém-nascido e para a criança. Devemos fazer inicialmente o que é o exame do reflexo vermelho, conhecido também como teste do olhinho. O teste do reflexo vermelho, também conhecido como teste do olhinho, é um exame capaz de identificar a presença de diversas enfermidades visuais, como no caso a retinopatia da prematuridade, o retinoblastoma, catarata congênita, glaucoma, infecção, traumas do parto e até mesmo pode identificar a cegueira. Mas outra pergunta que devemos fazer inicialmente também, o que é uma retinopatia? A retinopatia é uma lesão que atinge os vasos sanguíneos presentes na retina, que faz parte do olho ali responsável pela formação das imagens.
Outra pergunta que devemos fazer: o que é retinoblastoma? O retinoblastoma é um tumor maligno originário de célula da retina. Outra pergunta que vamos responder também para vocês, para tirar todas as suas dúvidas: o que é catarata congênita? A catarata congênita é uma turvação total ou parcial do cristalino, que é a lente natural dos olhos, que está presente ao nascer ou logo após o nascimento. Outra palavra que devemos deixar bem claro o seu significado, que é muito importante para o nosso estudo, é a palavra glaucoma. O que é glaucoma? O glaucoma é uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara a perda de células da retina, que são responsáveis por enviar impulsos nervosos ao cérebro. O que é importante também para o nosso estudo é saber quando fazer o teste do reflexo vermelho, que é chamado também de teste do olhinho. De acordo com a diretriz da atenção à saúde ocular na infância, a detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiência visual de todos os recém-nascidos ou RN deve ser submetidos ao TRV. O que é o TRV? Teste reflexo vermelho, que todos os recém-nascidos têm que ser submetidos a esse teste do reflexo vermelho antes da alta da maternidade e pelo menos tem que ser realizado esse exame aí de 2 a 3 vezes ao ano nos 3 primeiros anos de vida. O TRV é um método não invasivo, simples de ser feito, apenas com o uso de um oftalmoscópio direto, que é um equipamento portátil e de baixo custo. É um procedimento extremamente barato, fácil de ser realizado e rápido. Outra pergunta que devemos fazer e responder também para vocês é: como é realizado o procedimento do exame do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho? De acordo com o Caderno da Atenção Básica acerca do crescimento e desenvolvimento da saúde da criança, o TRV deve ser realizado na penumbra para a pupila ficar cada vez mais dilatada, utilizando assim o oftalmoscópio, que é colocado aproximadamente uma distância de 5 a 10 centímetros de distância dos olhos da criança. É importante que o oftalmoscópio ilumine os dois olhos simultaneamente, para se observar o reflexo vermelho assim dos dois olhos simultaneamente. Se for notado um reflexo diferente entre os olhos ou opacidade, se for notado aí, a criança deverá ser avaliada por um oftalmologista com urgência, pois pode ser que essa criança possa vir apresentar algumas enfermidades, como no caso catarata congênita, retinoblastoma ou também retinopatia da prematuridade. Inicialmente, é importante deixar bem claro qual a finalidade do teste da orelhinha. Segundo as diretrizes da atenção da triagem auditiva neonatal do Ministério da Saúde em 2021, esta triagem, conhecida como teste da orelhinha, tem a finalidade de identificar o mais precocemente possível a deficiência auditiva em neonatos e lactentes. Esse tipo de triagem consiste em teste e reteste. Só repetindo para vocês, este tipo de triagem consiste em teste e reteste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição do neonato e do lactente. E o principal objetivo é encaminhá-los para o diagnóstico dessa deficiência e para intervenções adequadas para eles e sua família. Você pode estar se perguntando quando deve ser realizado a triagem auditiva neonatal, conhecida como teste da orelhinha. Então vou estar respondendo para vocês quando deve ser realizado a triagem auditiva neonatal. A triagem auditiva neonatal deve ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida, de 24 a 48 horas, aonde deve ser realizado o teste da orelhinha. O teste da orelhinha deve ser realizado na maternidade, após o nascimento. E no máximo aí esse exame pode ser realizado durante o primeiro mês de vida, a menos que a saúde da criança não possibilite assim a realização deste exame. Observe muito bem que a triagem neonatal auditiva, conhecida como teste da orelhinha, deve ser realizado inicialmente no pós-parto, ou seja, quando a criança estiver ali no primeiro ou no segundo dia de vida.
Só não vai realizar nesse período só se apresentar algum tipo de situação que impossibilite assim de realizar esse exame, mas preferencialmente deve se realizar naquele momento. Agora, se não conseguir realizar nesse período de 24 horas a 48 horas, esse exame ele pode ser realizado até o mês de vida. Então é importante deixar bem claro esse detalhe. Tem que ser realizado imediatamente logo após o nascimento? Não, pode esperar também no máximo um mês de vida preferencialmente. O que é importante também para o nosso estudo e também para a nossa assistência de enfermagem, para o enfermeiro, para o técnico, para o acadêmico ali que está aprendendo inicialmente a realizar uma triagem neonatal com qualidade, o que é importante saber é como deve ser realizado a triagem auditiva neonatal, conhecida como teste da orelhinha. A triagem auditiva neonatal deve ser organizada em duas etapas, no teste e reteste. No primeiro mês de vida, a presença ou ausência de indicador de risco para deficiência auditiva, chamado de IRDA, deve orientar o protocolo a ser utilizado. Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza-se o exame de emissões otoacústicas evocadas, chamado ou conhecido pela letra EOAE. No caso, para neonatos e lactentes com indicador de risco, utiliza-se assim o teste de Peart automático ou o modo de triagem. O que é Peart? Peart significa potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Então não esqueçam o significado dessa sigla aqui, Peart, que é P-E-A-T-E, significa potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Então existe dois tipos de teste que é realizado durante a triagem neonatal aqui, nesse tipo de caso, que é a triagem auditiva neonatal. Existe aquele que se aplica em neonatos e lactentes sem indicador de risco e existe aquele que se aplica no neonato e lactente com indicador de risco. Caso não se obtenha resposta satisfatória ou falha, os neonatos ou lactentes sem indicador de risco deve-se repetir o teste de emissões otoacústicas evocado. Ainda nessa etapa de teste deve ser realizado. Observe muito bem que, caso não se obtenha uma resposta satisfatória ou falha em neonatos ou lactentes sem indicador de risco, deve-se repetir esse teste de emissões otoacústicas evocado nessa mesma etapa. Caso a falha persista, é preciso realizar imediatamente um outro teste que nós chamamos de potencial evocado auditivo do tronco encefálico, conhecido como Peart automático. Então, o que é Peart automático que eu falei anteriormente? Potencial evocado auditivo do tronco encefálico. É por isso que nós chamamos que a triagem auditiva neonatal ela se baseia em teste e reteste, de acordo com como eu já mencionei anteriormente. Como eu mencionei várias vezes a palavra emissões otoacústica evocada, é importante eu esclarecer o que é emissões otoacústica evocada. As emissões otoacústicas são sons gerados dentro do cócclea normal, espontaneamente ou em resposta à estimulação acústica. As otoemissões acústicas, produto de distorção, avalia principalmente a audição, sendo utilizado em triagem auditiva de recém-nascido, também chamado de teste da orelhinha. É um tipo de exame fundamental para identificar precocemente lesões ou distorções do ouvido interno, que consiste na colocação de um fone indolor no meato acústico, ou seja, é colocado esse fone indolor no meato acústico ou auditivo externo, que emitirá assim sons e captará registro de funcionamento das células do ouvido interno. Outra palavra que foi citada por várias vezes aqui em nossa videoaula foi potencial evocado auditivo do tronco encefálico automático, chamado também de Peart automático. O que é então Peart automático? É indicado para triagem auditiva dos neonatos com indicador de risco para perda auditiva e nos casos em que ocorram falha nas emissões otoacústicas, mesmo em neonatos de menor risco. Mas uma outra pergunta que devemos fazer: como é feito o exame de Peart ou o exame que nós chamamos de potencial evocado auditivo do tronco encefálico? É um exame assim não invasivo e indolor. Pode ser feito em qualquer idade e não depende da resposta do paciente. Como é feito esse exame? Esse exame é realizado com o paciente deitado em uma maca, onde são colocados eletrodos na testa e atrás da orelha desse paciente. E é colocado também
um fone que é inserido no ouvido externo desse paciente. Então, esse tipo de exame não depende da resposta do paciente, porque são colocados eletrodos em um fone de ouvido, onde são detectados a resposta do ouvido interno. Assim são realizados esses exames. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.